Você acredita que só vai ser feliz quando encontrar aquele homem? Ai, Lana, quando eu encontrar o homem da minha vida, finalmente eu vou ser feliz? Então é com você que eu quero falar hoje. Meu nome é Lana Victoria, eu sou psicoterapeuta, sou hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos e especialista em traumas. E se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os meus vídeos semanalmente. Amores, eu também acreditava nessa história. Aliás, a maioria de nós mulheres, a gente cresceu ouvindo que nós só seríamos felizes quando tivéssemos um homem ao nosso lado. Tanto é que, repara, uma mulher de 38, uma mulher de 40 anos, que tá solteira, que nunca casou, o que você olha e pensa sobre ela? Ixi, 38 anos, 40 anos, nunca casou, deve ter algum problema, né? Sim. Eu cresci ouvindo isso. Preconceito em relação à maioria das mulheres que ainda não tinham casado, que com 40 anos ainda não tinham uma família. Não, não é normal. Essa mulher tem algum problema. Eu já ouvi vários homens falarem, ela deve ser chata. Deve ter algum problema, porque nenhum homem quer. E a gente cresce acreditando nessa história. A maioria dos homens, eles crescem ouvindo o quê? Vai ter sucesso. Vai arrumar um bom trabalho, vai se formar, vai ganhar muito dinheiro. E nós? Vai arrumar um marido. Você precisa ter um marido. E o foco da maioria das mulheres é o quê? Em um homem. E eu não estou dizendo que a gente não possa focar em relacionamento. Sim, amores, a mulher, ela é muito mais emocional. A gente foi feita para se relacionar, para se conectar. É muito profundo isso dentro da gente, essa necessidade de relacionamento. Então a gente precisa se relacionar, aliás, todo mundo, né? Principalmente as mulheres. Mas um homem não pode ser o centro da nossa vida. Não pode ser a base da nossa vida. E a gente cresce ouvindo como se fosse o centro, sabe? Quando você encontrar aquele homem, acabou, você vai ser feliz. E seria muito lindo se fosse assim, né? Mas não é. Não é. Isso é a historinha que contaram pra gente e que a gente caiu nela. Só um exemplo pra vocês. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram, né? Uma pessoa, ela tinha feito na caixinha a seguinte pergunta, Lana, eu conheci um caminhoneiro, né? Ele é caminhoneiro e tudo, só que ele é bem mais novo. O que você acha sobre isso, né? E eu brinquei lá na caixinha de perguntas, né? Eu brinquei e respondi, vai andar na boleia do caminhão e tal, vai relaxar, né? E ela me enviou uma mensagem no direct e ela falou assim, Lana, eu sinto que eu quero um relacionamento, mas só me aparecem homens mais novos ou que não estão no mesmo nível que eu, né? E a forma que ela falou comigo no direct é como se a vida dela estivesse toda resolvida. Ela falou, eu tenho pós-doutorado, né? Estudo bastante. E ela me contou ali, eu falei, nossa, essa mulher ela tá com a vida muito bem resolvida. Só falta ali um relacionamento. E ela me contando sobre a área afetiva, eu falei assim pra ela, olha, pelo que você tá me falando, você não está aberta para um relacionamento, você está indisponível. Eu não sei o que aconteceu nos seus relacionamentos passados, mas você tá fechada. E aí ela falou, não, então eu quero fazer a sessão com você. Eu falei, vem fazer a hipnoterapia pra gente olhar a raiz da sua indisponibilidade, pra gente tratar isso, pra você finalmente se abrir pra um relacionamento. Amores, antes da minha sessão, vocês preenchem uma anamnese me contando um pouco da história de vocês, né? E quando ela preencheu essa anamnese, eu li a anamnese e eu falei, meu Deus, ela não precisa de um relacionamento. Primeiro, ela precisa de um trabalho. Eu olhei a anamnese dela, amores, ela estava desempregada, cheia de problema na família, sabe? Com a vida bem difícil. Quando eu olhei para a anamnese, eu falei, como é que ela tá focada em relacionamento se a vida dela tá destruída dessa forma? E aí eu pensei, meu Deus, como a gente se sabota, né? Eu fico ali olhando para relacionamento para fugir da minha vida. E era isso que ela estava fazendo. Ela estava focando no relacionamento para não olhar para a vida dela, que estava totalmente desorganizada. E aí ela veio fazer a sessão comigo e
E eu fui sentindo ali durante a sessão as necessidades dela. E eu falei, você tá buscando um homem para ter uma segurança, uma estabilidade que você não tem. Sua vida tá totalmente instável. Por isso você tá ansiosa dessa forma, porque você não tem centramento, você não tem estabilidade. Então eu não encontro estabilidade na minha vida, eu vou buscar fora. E era isso que ela estava fazendo. Só que essa é uma forma de autossabotagem, porque eu não olho para mim. Eu olho para o externo. E entendam, um homem não vai trazer segurança para a tua vida se você mesma já não te der essa segurança. Entende? Quer dizer, eu quero encontrar um homem para me trazer uma estabilidade emocional que eu não tenho. Amores, se ela encontrar um homem, se ela vier a casar, vai ser um casamento péssimo. Porque ela tá jogando tudo em cima desse homem. No sentido de, ele vai me trazer a felicidade, a estabilidade, a segurança que eu preciso, porque minha vida tá uma bagunça. E eu tô citando esse exemplo dessa paciente, só resumindo, né? A gente fez a sessão e tinha várias... As questões maiores dela era com a mãe, com o pai. Então, ela tinha muitas questões profundas da infância. Então, uma mulher insegura, ela cresceu na insegurança. Então, a gente teve que tratar várias questões ali da infância dela, entende? Então, parece que o problema maior era de relacionamento. O que ela me passou era que o problema maior dela era de relacionamento, e não era. Não era. Aliás, era de relacionamento, mas não com o homem. Relação com o pai, com a mãe, relação com ela mesma. Mas a gente aprendeu a sempre olhar para fora, como se o outro fosse me trazer essa segurança, esse amor, essa estabilidade. E eu vou confessar para vocês, eu era assim também. O que eu tô falando aqui para vocês é o que eu já vivi. Porque eu cresci entendendo que quando eu encontrar um homem, aquele homem, e casar, eu vou ser feliz, finalmente. Porque eu cresci ouvindo isso. A gente tem que casar e ter uma família para ser feliz. Lembra do comercial da margarina? Eu não lembro qual que era, Delícia. Que é muito lindo, a família, papai, mamãe e os 2 filhos, uma menina e um menino. E eles tomando o café da manhã. Que família mais linda, que perfeição. Então eu sonhava, eu cresci vendo aquele comercial, né, gente? Então eu sonhava com isso, com essa família. Ai, que alegria, sabe? E eu passei a minha vida inteira buscando isso. Eu nunca encontrei isso. Por quê? Porque na verdade, eu tinha várias questões internas que eu não olhava. Eu só olhava para fora. Por quê? Porque eu aprendi a olhar para fora. E aí, amores, eu encontrei o homem da minha vida. Casei com esse homem e meu casamento foi péssimo. Foi péssimo. Eu não consegui ter a felicidade que eu buscava. Porque eu tinha várias questões emocionais. Então me venderam uma felicidade ilusória. Quando você casar, encontrar aquele homem, você vai ser feliz. Aí a gente sai buscando essa felicidade, mas é ilusória. É ilusória. Vendem um conto de fadas pra gente que não existe. E aí a gente passa a vida inteira focada em quê? Em homem. Homem, homem. Eu preciso de um homem. E eu vejo lá no meu perfil do Instagram, do TikTok, várias mulheres com a vida destruída, desempregadas, que ao invés de estar correndo atrás de um trabalho, né, de fazer um curso, de crescer profissionalmente, de cuidar do emocional delas, de cuidar delas, não. Estão correndo atrás de homem. E cada vez mais tristes, infelizes, porque o que elas buscam não vão encontrar em um homem. Nunca vão encontrar essa felicidade. Quando eu encontrar esse homem eu vou ser feliz. Isso não existe, amores. Eu já estou feliz. Minha vida é muito boa e plena. Agora sim eu posso encontrar um homem pra gente crescer juntos, sermos felizes juntos, mas eu já venho feliz de casa. Eu não estou colocando toda a minha felicidade nas costas desse homem. Vocês entendem? Por isso que eu tô dizendo que você não precisa de um homem, você precisa de você na sua vida. Então você tá buscando fora, sabe? Sabe, correndo atrás de um preenchimento que você nunca vai encontrar? E isso é um engano para você não olhar para você. Porque a gente passa a vida inteira correndo atrás de algo, gastando energia, correndo atrás de algo que nunca vai me suprir. E eu fiz isso a minha vida inteira.
correndo atrás de algo que nunca me supria. Eu nunca conseguia ser feliz. Eu casei e não fui feliz. Até que, finalmente, eu comecei a olhar pra mim. Eu falei, não, tem que ter algo. Eu sempre fui muito questionadora e teimosa, no sentido de, Deus, eu não aceito minha vida assim. Tem que ter algo. Pra que eu venho nessa terra pra ficar nessa infelicidade, buscando sempre algo que eu, sabe, eu não consigo ter um bom relacionamento, né? Eu não consegui, amores, ter relações saudáveis. Até que eu olhei pra mim e eu entendia que eu passei a entender que o meu externo era um reflexo do meu interno. Eu não conseguia ter uma estabilidade fora porque eu não tinha uma estabilidade dentro. É igual essa paciente que estava buscando uma estabilidade fora, né? Eu quero um relacionamento que me traga segurança. Por quê? Porque ela estava completamente instável. Ela não tinha nenhum trabalho. Ela estava completamente ansiosa. Sabe? A vida dela estava muito difícil. Ela acordava triste, dormia triste. Então, amores, a gente precisa cair na real. Na real. Realmente olhar para aquilo que a gente tem que olhar, que sou eu. Você encontrar um bom parceiro, é claro, amores, que você vai ficar feliz. Tendo um bom parceiro, uma pessoa bacana, construir uma família. Mas se você não tiver a sua estabilidade emocional, se você não souber quem você é, se você não trabalhar a tua área financeira, a tua área profissional, você vai jogar tudo em cima desse homem. E o seu casamento vai fracassar. E é capaz ainda de você dizer que a culpa é dele e continuar buscando um homem que te traga toda essa segurança que você deseja. Mas é você que precisa se dar essa segurança. Né? Muitas de nós crescemos ouvindo, a gente precisa de um homem para trazer segurança pra gente. Sou eu que preciso trazer segurança pra mim. Um homem nunca vai me dar uma segurança completa. Ele pode fazer de tudo, mas se eu continuar insegura emocionalmente, se eu continuar sendo uma pessoa instável, ele não vai conseguir me trazer essa segurança. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Então eu preciso perceber por que eu sou uma mulher tão insegura. Sabe? Trabalhar o meu emocional. O que aconteceu comigo lá atrás que eu me tornei uma mulher completamente insegura? Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ciumenta. Eu tenho medo da perda. Percebe? A maioria de nós, a gente cresce com tantas questões emocionais. E aí eu levo tudo isso pro meu relacionamento. Eu encontro um homem e eu tenho medo de perder esse homem. Então eu vivo na insegurança dentro dessa relação e eu acabo de alguma forma afastando esse homem. Porque eu não tenho nem equilíbrio emocional, amores. Ninguém consegue ficar. Então eu era essa mulher completamente insegura. Medo de ser abandonada, porque eu passei muitas situações na infância. Aliás, desde a minha gestação. Eu passei por muitas situações, então eu cresci com muitos medos, medo do abandono, medo de ser rejeitada, eu tinha várias questões emocionais. Eu levava tudo isso para os meus relacionamentos e, óbvio, meus relacionamentos não davam certo. Quando eu comecei a olhar para mim, sabe, tratar a minha criança, né? Aquela criança que passou por muitas coisas na infância que trouxeram aqueles medos, aquela insegurança. Quando eu comecei a olhar para mim, tratar essa criança, eu comecei a ter essa estabilidade. E a partir daí, de olhar para mim, sabe, de me amar, de me valorizar, de ver quem eu era realmente, é que eu comecei a me sentir preenchida. Sabe, que eu comecei a olhar para mim e ver que eu era uma boa pessoa, eu era suficiente, sabe? Tudo o que eu fazia era muito bom, porque eu vivia buscando um reconhecimento externo, uma validação externa. E eu comecei a olhar para mim e eu passei a me validar. Eu passei a me amar. Eu não fiquei mais esperando alguém de fora, um homem vir me valorizar, me amar, dizer que eu era maravilhosa. Não, eu comecei a fazer isso comigo. Eu comecei a me validar. Eu sou muito boa. Tudo que eu faço é muito bom. Eu sou maravilhosa. Eu sou inteligente. Eu sou capaz. Eu comecei a me validar como pessoa. Eu comecei a me preencher. Eu não ficava mais esperando um homem chegar para me levar para viajar. Não, eu me levo para viajar. Eu me levo para jantar. Eu me levo para almoçar.
Eu vou cuidar de mim como eu quero ser cuidada. Porque eu ficava esperando alguém chegar para cuidar de mim e me dar o que eu queria. Não, eu passei a me dar o que eu queria. Estão entendendo? Sou eu que me preencho, sou eu que me valido, sou eu que me trago a segurança que eu preciso. Ninguém vai conseguir fazer isso por mim. E a partir disso, amores, eu fui me tornando uma mulher feliz. Hoje eu não estou em uma relação, mas eu me sinto plenamente feliz. E eu vou falar pra vocês, eu não acreditava que chegar onde eu cheguei era possível. Eu acreditava que sempre ia ter uma falta ou que era necessário chegar um homem para eu realmente me sentir completa. E hoje eu entendo plenamente que um homem ele vem para somar, não para me completar. Porque a gente cresce ouvindo sobre a laranja, a metade da laranja, você é metade da laranja, vai chegar a outra metade, como se eu fosse incompleta. Não, eu sou uma mulher inteira, você é uma mulher inteira. Só que eu preciso cair na real e ver que eu sou uma mulher inteira. Porque a maioria de nós ainda não se vê como inteira. Então, a partir disso, quando eu comecei a me olhar dessa forma, quando eu comecei a me preencher, e sou eu que me preencho, sabe? Sou eu que me valido. E também a espiritualidade, amores, ajuda muito. Eu comecei a buscar muito a Deus, sabe? E eu passei a ter um preenchimento enorme. Hoje eu me sinto plenamente preenchida. Eu vou ser realista pra vocês. Lana, você tem necessidade de homem hoje? Não. Não tenho. Por isso que eu digo pra vocês, é possível chegar a um ponto em que você se sente completamente preenchida. Porque o homem, ele entra na sua vida apenas pra te mostrar um pouco do amor divino. Sabe? Aquele relacionamento que você se sente amada, que você tem uma parceria. Aqui na Terra, a relação de um homem e de uma mulher é apenas pra mostrar um pouco pra gente experimentar o amor divino, pra gente experimentar a relação, pra gente se doar. Mas você pode experimentar isso quando você se trabalha, quando você se deixa ser preenchida por Deus. Eu posso fazer outro vídeo falando disso também, tá? Da espiritualidade. Hoje eu me sinto plenamente preenchida. Não tenho vazio mais, mas eu tive que tratar as minhas questões emocionais. Porque enquanto a gente não trata as nossas questões emocionais, a gente se sente vazia. Então, por exemplo, se eu tenho questão com o pai, eu tinha questão com meu pai. Eu tinha várias questões com meu pai. Eu tinha, de certa forma, rejeitado o meu pai. Então, tinha um vazio em mim. Porque eu sou 50% meu pai. Se eu rejeito meu pai, eu tô me rejeitando também. Se eu rejeito minha mãe, eu tô me rejeitando também, porque eu sou 50% a minha mãe. Então eu tive que olhar para essas questões, tá? Então se você sente que ainda tem questões com o pai, com a mãe, vem fazer uma sessão comigo, vem fazer a hipnoterapia, que a gente trata na raiz essas questões emocionais, tá? Eu entro com a hipnoterapia, a gente identifica a raiz do teu vazio, a raiz da tua ansiedade, a raiz da tua insegurança, e a gente trata tudo isso para você não sentir mais esses sintomas. Então, eu, amores, tratei as minhas questões emocionais, tratei a minha insegurança, o meu vazio, olhei pro meu pai, pra minha mãe, eu me preenchi para chegar onde eu cheguei. Agora sim, eu posso receber um homem na minha vida, não para me completar, não para me salvar, não para me validar. Eu já me salvei, eu já me valido. Ele vem apenas para ser um parceiro de vida. Um parceiro que vamos crescer juntos, vamos viajar, vamos curtir a vida. Porque é isso que eu desejo para mim. Mas não para me salvar, para me trazer segurança, não. Eu já me sinto segura. Eu já me sinto validada, eu já me sinto preenchida. E é nesse nível que eu quero que vocês cheguem. Então entenda, um homem não vai te salvar. Um homem não vai trazer a segurança que você quer. É você que precisa se dar tudo isso. Então, a partir de hoje, olhe para você. Se valide, se ame. Ai, Lana, eu não consigo me amar. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas comece a olhar para você de alguma forma. Se leve para jantar, se leve para almoçar, veja as qualidades que você tem. Comece a cuidar de você, se você não cuida de você direito, comece a cuidar de você, se leva para academia, sabe? Coma bons alimentos, porque você precisa cuidar do teu corpo. Então tudo que você fizer a partir de hoje, faça por amor, comece a fazer, mesmo que você não sinta. Lana, eu ainda não me amo, eu não gosto de mim, mas comece. Porque eu preciso começar a me relacionar comigo. Tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você quer um vídeo sobre, Lana, como me amar mais, fale um vídeo, traz um vídeo sobre autoestima, comenta aqui embaixo, tá? Me fala que você, se você ainda busca essa segurança em um homem, me conta. Você ainda busca essa segurança em um homem? Você também ouviu que a gente precisava de um homem para ser feliz? Porque eu cresci ouvindo isso a minha vida inteira. Você também ouviu?
Me conta aqui embaixo que eu quero saber quais são os pensamentos de vocês em relação a tudo isso que eu falei aqui hoje, tá bom? E se você deseja um vídeo sobre autoestima, também comenta aqui pra mim. E continuem por aqui, semana que vem eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. E é isso, amores, fiquem com Deus, que cada dia mais vocês encontrem essa plenitude e essa abundância. Um beijo, beijo, eu vou deixar aqui na descrição o meu número de telefone, meu WhatsApp. Vou deixar também um formulário para quem deseja fazer a minha sessão. Em uma sessão com hipnoterapia, a gente consegue tratar várias questões emocionais. Você já sai da minha sessão diferente. Também vou deixar aqui o meu Instagram, o meu TikTok. Me sigam nas outras redes sociais, tá bom? Beijo, beijo.